era a presença da Rainha Santa Isabel de Portugal. Porque a Rainha Santa Isabel tem uma grande tarefa no mundo espiritual. Toda terça-feira, pela madrugada, ao amanhecer, de segunda para terça, digamos que 1 às 3 da manhã, ela faz uma caravana aos umbrais terrestres do mundo de língua portuguesa. Vamos ver como é linda a revelação espiritual. Na Igreja Católica, o mês de maio é dedicado a Maria. E o dia 31 de maio, especialmente um culto a Maria. Daí os marianos narram que na noite de 31 de maio, a Santa Maria, Mãe de Jesus, desce aos infernos com o escapulário. O escapulário é aquele cordão que tem uma figura. Normalmente é uma figura de Maria. Aquilo é sagrado para o bom católico. Então, uma vez por semana, e principalmente em 31 de maio, ela desce aos infernos. E o escapulário desce e alguém pega. Se essa alma já se depurou, é retirada do inferno. Essa é uma tradição católica. E eu sei porque eu era mariano. No Espiritismo, sabemos que tem as regiões umbralinas. A palavra umbral significa porta de entrada. No umbral deste prédio, na soleira da porta. Umbral, na aplicação de André Luiz, é a entrada das regiões pantanosas e purgatoriais do mundo espiritual. Então a Rainha Santa vem com um grupo de entidades venerandas e penetra nessas regiões terríveis, que serão verdadeiros infernos, suicidas, homicidas, avarentos, perversos, destruidores de vidas. E André Luiz fala que passou por lá uma boa temporada. Mas que eu, pessoalmente, não acredito que foi na anterior reencarnação. Por apenas um equívoco que ele teve, e um erro ou dois, muito infantis, aliás, ele procurou dizer aquilo por um gesto de humildade. E para poder descrever umbral. Então, a encarnação remota, ele esteve lá, sim, mas não agora. Ao escrever agora, ele lembra de quando esteve e encontrou o avô, que era onzenário, adorava moedas de ouro, mergulhado naquela lama que no seu inconsciente pareciam as moedas, e que ele salvou, retirando o avô dessas regiões dolorosas. São dolorosas. São indescritíveis. Eu estive lá algumas vezes. E a Rainha Santa, cuja história é caracterizada pelo seu amor à humanidade. Ela era espanhola, vinha da região de Saragossa e se casou com Dom Dinis, português. Ela é mãe da célebre Inês de Castro, a rainha que governou mesmo depois de morta. O mais lindo romance de língua portuguesa. Então, certo dia, sem que o marido soubesse, ela saía do palácio para atender os pobres ali da região de Coimbra, ali do Jopal. E ficaram célebres as suas incursões entre os miseráveis. E chegaram ao conhecimento de Dom Dinis. Então ele, que era de caráter duro, algo perverso, mas a amava loucamente, anunciou que ia fazer uma jornada de caça. A região toda era de árvores frondosas. E principalmente aquelas cuja casca nós chamamos a cortiça. Então, ele se foi com os seus cavaleiros e as matilhas, os cães, e ela se sentiu livre. Pega pães, peixes defumados, e então coloca naquela postura do traje de rainha, aquela faixa que os papas também usam, ergue e ali levava nas mãos. Nesse momento, volta do Dinis, porque a viagem era um simulacro para poder vê-la e naturalmente denunciá-la por estar jogando fora os tesouros do palácio. E quando ela está saindo do palácio e os cavaleiros voltam,
Ele pergunta-lhe: que levais em vosso colo, senhora? E ela sorri e diz: rosas, meu senhor. Abre o manto e cai em rosas. Alguns dizem que é mito, outros dizem que é lenda. Eu acredito que é um fato, porque já vi em nossas reuniões caírem rosas. E todos pegarem a rosa que caiu de algum lugar e temos as fotografias. Algumas delas estão na internet, alguém pescou em nossos arquivos, eu não imagino quem, e publicaram. Então nós vimos cair chuvas de rosas, graças à misericórdia da Rainha Santa. Então, ela vai aos umbrais, acompanhadas por Alta de Souza, por Meimei, que a maioria de nós conhece, por Nina Arueira, uma jovem extraordinária, e uma elite de portuguesas nobres, de médiuns encarnados, em desdobramento parcial pelo sono, e que voltam, tive um pesadelo. Estava num pântano, a afogar-me. Esteve no pântano, porém com ela. E a região é tão perigosa que vamos dar uma ideia grosseira. São reunidas as pessoas em um lugar de grama, estilo japonesa, aquela bem fininha, bem suave. A Rainha Santa chega de coroa, faz um diálogo, o manto com essa faixa a que me referi, e então começa a andar. São verdadeiros labirintos. De quando em quando, da lama vulcânica, aparece uma boca que grita e mergulha. Uma mão que pede socorro. Um alarido, um vozerio, um desespero, um odor fétido de carne em decomposição e de enxofre. Daí dizem que o diabo eliminava o enxofre. Tudo tem uma lógica. E cada um interpretava na sua linguagem da Idade Média. Porque realmente tem o odor de enxofre, da decomposição. E quando ela anda, as marcas ficam pegadas luminosas. Uma filha indiana vai pisando onde a Rainha Santa pisou. Porque ali está protegido pelo seu fluido. E como eles têm um peso específico, não descem na lama. Então não é qualquer um que pode entrar na fila. Porque a densidade do nosso perispírito nos dá um certo peso quântico. E então afogaria. Então ela vai e atrás vão os salvadores, grupos segurando redes vibratórias. E, por exemplo, de repente aparece uma luz no pântano, borbulhante, e uma cabeça se levanta. Eles atiram uma rede como quem pesca, aquela rede que abre. Ela está fechada, ao atirar, ela abre e cai, e ilumina todo o pântano. Todos gritam seguro na rede, e eles puxam. Aqueles que querem fugir, a rede quebra, por causa do seu peso. E aqueles que já resgataram, ficam magneticamente ligados, e esses retiram e levam para aquela parte de grama, para onde transferem, para a casa transitória Fabiano de Cristo, uma das 100 casas que no Brasil recolhe infelizes, uma das 84 casas espirituais que em Portugal recolhe os infelizes. Então a Rainha Santa começou a visitar Dona Chiquinha, Nha Chica, Dona Francisca, e produzia nela o fenômeno odorífero. Então a gente começa a sentir as rosas da Rainha Santa. Sheila, depois da Segunda Guerra Mundial, ao desencarnar na cidade de Hamburgo, com um petado de uma bomba que lhe despedaçou o rosto, escutou uma voz que dizia: Sheila, dizia em alemão, venha. E quando ela abriu os olhos, muito loura, era um senhor com barbas longas e brancas, de mãos estendidas, e lhe disse: não há tempo a repousar. Vamos recolher os espíritos que acabam de tombar. E ela sai do corpo com 17 anos de idade. E lembra do namorado, que era médico. Naquele tempo era mesmo namorado. Aquela fase
noivado, pré-nupcial. Então, ela é tirada e começa a trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes, socorrendo os espíritos que estão desencarnando. E a Rainha Santa, entre outras dezenas, quiçá centenas de espíritos, estão recebendo diferentes ajudas no mundo inteiro, porque a misericórdia de Deus é infinita, não cessa de maneira nenhuma. E graças a isto, nós hoje, com as luzes do Espiritismo, poderemos programar em nossas reuniões aqueles que estão mais aptos a aplicar o passe. E não nos preocuparmos muito com as técnicas do magnetismo, cuja corrente hoje cresce, principalmente aqui nos Estados Unidos, trazida por um brasileiro respeitável, que algum dia foi, ou talvez seja espírita, mas que divulga o magnetismo como fundamental para as curas. E então ele usa, numa linguagem muito específica, que Kardec foi magnetizador. E é verdade. Antes de ser espírita. Mas não cita que antes de ser espírita, Kardec era livre pensador. Portanto, era materialista. O que nós fomos não interessa. Mas aquilo em que nos transformamos, isto sim. No tempo em que ele era estudante do magnetismo, ele recebeu a notícia de que ia perder a vista. Mas era tão importante a sua vista que ela voltaria. E antes de ser Allan Kardec, ele teve um período de cegueira, para cujo período não encontrou nenhuma cura. E numa reunião de magnetismo, em que se aplicava o passe magnético, porque não se conhecia fluido, ele foi curado por uma sonâmbula, para poder enxergar a tarefa. Quando ele se tornou espírita, ele nunca mais usou o magnetismo. Passou a usar a transmissão de forças de natureza psíquica. Daí, devemos ter muito cuidado com as inovações. O que é realmente um passe magnético? Então eu vou aplicar um passe agora no Raul. Mas eu sou médium. Então eu me concentro que quero lhe dar energia. Como eu poderei separar a minha energia magnética das minhas energias fluídicas? Para ser um passe magnético. Ele será sempre misto. Vou dar um passe fluídico, um passe espírita. Mas a minha energia magnética também vai, porque é um mundo de vibrações. Então é lamentável que as pessoas peguem apêndices para complicar. E então, nesse apêndice, tem tanta explicação sobre o passe, que se a gente for ficar preocupado com a técnica, não transmite o sentimento, porque a cabeça não pode pensar duas coisas de vez. Eu tenho que aplicar, sim, nesta rotativa, porque o relógio marcando, e ao contrário, para tirar o fluido. Então eu vou, e em movimentos rítmicos, como o ponteiro do relógio, retiro a energia maléfica ou uma teia de aranha, como se o indivíduo estivesse sob essa capa perturbadora que são os fluidos do espírito mal, ou são seus pensamentos criando um estado de mal-estar, e ele se encontra em vibração baixa, e depois fazemos uma ligeira pausa, como alguém que limpamos, entre aspas, e agora vamos doar. Impomos as mãos. Se eu sei que um cardíaco na área não necessita tocar para evitar a mão boba, que muita gente se utiliza desses recursos, inclusive darem massagens em busto de mulheres como se fossem passes. São manifestações psicopatas e sensuais. O espiritismo respeita o corpo. Então, não é necessário tocar. Mas se é uma pessoa íntima, nós podemos tocar, porque o toque faz que haja uma perfeita transmissão. Se há distância, a corrente pode ser transferida. No toque, daí existe na linguagem magnética o toque curador. Jesus tocava. E então dava uma alta descarga. Se eu der uma descarga elétrica de 120 volts para esta tomada,
que é neutra, os 120 volts vão caindo e não chegam. Mas se eu lhe der 220, há um impulso elétrico rápido e dá. É bem lógico, no espiritismo tudo é lógico. Então, se eu toco na pessoa, o resultado é mais profundo. Porque o meu chakra roda, está emitindo ondas de saída. Se eu emito ondas de entrada, há um choque vibratório. E aquela mais poderosa imprime no indivíduo a sua potência. Eu me fiz entender? Se alguém não entendeu, eu repito com outras palavras. Então eu estou emitindo uma onda, e vem uma onda mais forte e me submete. Então a onda que entra predomina. Mas eu preciso tocar no fulcro, pegar a tomada e colocar no enchufe, falando espanhol, me desculpem, para poder haver o toque, a ligação. Mas hoje nós já temos o aparelhinho que emite a onda e que não precisa mais de tocar, fazer ligação. Assim não passe. Mas, por exemplo, a Raul, a quem amo e tenho absoluta confiança, sabendo da sua área lesada, eu aplico o passe e chego no lobo esquerdo, especialmente na terceira circunvolução, a região da fala, e vou adiante na região do movimento, que está na parte posterior do cérebro. Então eu toco. Aí a energia é mais direta, porque o fulcro cerebral, a roda, o chakra coronário, capta a energia e aí distribui pelo corpo todo. Cada um dos 6 restantes chakras vão potencializando. Se a pessoa está com distúrbio sexual, eu irei aplicar o passe na área genésica. Mas se eu não sei qual é a problemática, aplico na coronária, porque ela vai atuar como qualquer medicamento na região deficiente. Então, Dona Francisca se tornou uma passista exuberante. E quando ela desencarnou e mandou me chamar, eu estive ao seu lado no barraco de varas e barro, que em Salvador nós chamamos construção de sopapo, porque constrói de varas, pega o barro e bate. E vai tapando as veredas e resiste às tempestades e ao frio. Então eu estava acompanhando ele em agonia. De repente ela pegou a minha mão, estava muito branca, despigmentada. Pegou a minha mão e disse assim: estou indo, irmão, de volta. E eu vi um espírito nobre que raramente se comunica. O doutor Bittencourt Sampaio, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E foi um homem santo, entre aspas, do calibre ou mais do que o doutor Bezerra de Menezes. Retirá-la. E ela saiu do corpo tão lúcida que me olhou e nos reconhecemos. Ela então sorriu e me parecia uma princesa de Walt Disney. Aquelas princesas de indumentárias longas e todo o debrum, como se fossem essas fantasias luminosas. E ela foi levada para o mundo espiritual. E sempre, quando eu vou visitar centros espíritas, ou vou fazer palestras mais íntimas, como agora, ela me aparece. Razão pela qual eu estou contando um fato da grande humildade e da grandeza. Que nós tenhamos olhos para distinguir os invisíveis, porque em nossas casas há pessoas que a gente vê sem enxergar. Frequentam, mas são pobres demais para tomar nosso tempo. E nós preferimos os colaboradores que dão, que ajudam. Eles são importantes. Mas são aqueles que pensam, que vibram, que amam, que dão muito mais às nossas casas. Daí, essa experiência na minha vida dentro do Centro Espírita foi realmente marcante. E eu preferi, eu optei em narrá-la exatamente pelo que ela pode nos proporcionar em matéria de ação e de conduta espírita. Peço desculpas por ter alongado só um pouquinho, eu não sou de falar muito, e então já que me liberaram, muito obrigado. Eu quero chamar a atenção para duas coisas. Ontem,
eu tive uma experiência muito interessante. Eu vi uma entidade no plano astral inferior, o chamado umbral, plano astral trevoso, um ambiente tenebroso, um ambiente plasmado extrafisicamente, como se fosse um deserto extremamente árido, um céu cinzento com nuvens avermelhadas, regiões abismais, aquela coisa, e cheio de espíritos chumbados ao solo extrafísico, ali desacordados. Aqueles espíritos mais pareciam cadáveres de tão magérrimos que eles estavam, e colados à terra, e eram espíritos desencarnados. E eles estavam adormecidos, uma espécie de fuga da realidade. Boa parte desses espíritos foram pessoas aqui na Terra que tiveram sérios problemas com álcool, né? E o álcool drenou toda a força de vontade deles, toda a qualidade de vidas, e após a morte eles se viram em condições muito ruins. Também haviam ali muitas pessoas presas em vícios de drogas pesadas, né? Milhares delas coladas no solo, apagadas. E aí eu vi uma mulher, uma entidade, gente, ela parecia Maria, mãe de Jesus, mas não é, eu só lembrava. Uma mulher de uns 40 anos, morena clara, cabelo preto grande, um pano na cabeça, um vestido à moda antiga, como os vestidos da época de Jesus. As mulheres usavam aqueles vestidos que a gente vê nos filmes. E essa mulher era uma entidade maravilhosa. Ela andava sozinha naquela região extrafísica, no meio daqueles espíritos inconscientes. E essa mulher era puro amor. Ela se agachava perto dos espíritos inconscientes, encostava a mão espiritual na testa deles e passava energia. E ao mesmo tempo ela sussurrava coisas para eles e fazia preces também. E alguns daqueles espíritos despertavam. Então ela abria um portal luminoso por cima dela e empurrava o espírito por aquele portal, e o espírito desaparecia naquele plano, porque certamente ele passava por um outro nível acima, vamos chamar assim, aonde provavelmente uma equipe espiritual de guias, amparadores extrafísicos, estava à espera para poder fazer o tratamento adequado e recuperar essas entidades. Mas ali, naquele campo energético trevoso, só havia aquela entidade, ela trabalhava sozinha. E alguns ela passava energia, mas eles não despertavam, a inconsciência deles era profunda. Esses espíritos estão numa situação de coma espiritual, uma inconsciência causada por eles mesmos, como uma espécie de fuga da realidade, né? Uma espécie de válvula de escape interna, de ficar inconsciente para não ter que prestar atenção nas mazelas internas deles mesmos, né? Isso é uma fuga que, aliás, muitas pessoas aqui na Terra fazem, né? Fica inconsciente ou se entope de remédio para não ter que conviver com a dor do vazio existencial que elas às vezes carregam por dentro, sendo que elas não procuram solução para aquilo, se comprazem às vezes naquela situação de vítima. É claro que não é todo mundo, tem gente que precisa de muita ajuda, está doente, mas tem algumas pessoas que se fizeram doentes, ou se fazem de doentes, como uma espécie de fuga, né? Vão para dentro, criam uma espécie de dependência, porque não conseguem lidar bem consigo próprio, a autoestima está baixa, e essas pessoas precisam buscar um caminho, alguma solução, e são elas mesmas que têm que buscar uma terapia adequada, o que quer que seja, mas corre atrás. Não fique esperando que outra pessoa solucione um problema que está dentro de você. Não espera o guru, não espera o mestre, não espera ninguém. A responsabilidade do seu estado de consciência interna é seu mesmo, não é de ninguém. Então, voltando ao que eu estava vendo. E mesmo aqueles espíritos adormecidos, que não despertavam, eu sentia que ela projetava como se fossem sementes luminosas, sementes de luz dentro da mente deles, para que posteriormente causasse um despertar e estimulasse novas etapas, novas ideias para eles intuitivamente lá na frente. E aí, gente, eu fiquei vendo maravilhado aquela entidade, aquela mulher linda, amorosa, andando no meio dos espíritos trevosos, adormecidos, dando passe em um, acarinhando o outro, fazendo uma prece em outro, e o amor dela, de repente ela levantou o rosto e eu vi os olhos dela, dentro do olhar dela, gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando você olha uma entidade superior, que está plasmada numa certa forma, preste atenção no olhar, porque a forma é temporária. Porque os espíritos plasmam a forma espiritual como querem. Mas o olhar é onde você tem um nível real daquela consciência. Quando eu prestei atenção no olhar dela, vi uma onda de amor,
uma coisa indescritível, né? E ao mesmo tempo eu via dentro do olhar dela como se fosse o olhar da Maria, mãe de Jesus, o olhar da Devaki, a mãe do Krishna, o olhar da mãe do Buda. Eu vi o olhar de todas as mulheres, as grandes mães, dentro do olhar daquela entidade maravilhosa. E aí eu entrei no estado alterado de consciência, uma onda de amor fluindo, gente, e eu confesso para vocês, era muita areia para o meu caminhão, eu não aguentava, era muito amor. E se eu deixasse passar tudo aquilo que estava vindo, se eu recebesse direto, eu não aguentaria. Era amor demais para um ser humano aguentar. E aquela entidade carrega esse amor e espalha esse amor nessa região tenebrosa do plano espiritual, e por intuição eu sei que ela é chamada nesses planos de mãe dos perdidos, porque ela atua sozinha numa região do astral pesado, resgatando espíritos perdidos que ninguém se lembra, sabe? Espíritos que ninguém dá nada por eles, ali jogados na poeira de si mesmos. Ela atende a esses esquecidos, é como se fosse uma pastora que buscasse as ovelhas perdidas e as recuperasse. E o melhor, ela levantou e enquanto ela ia andando por aquele solo árido, e tudo isso plasmado energeticamente naquele plano, brotavam flores de lótus das pegadas dela à medida que ela ia passando. E eu também percebia, no limite vibracional daquele ambiente, que existia uma matilha de cães desencarnados, cachorros extrafísicos, que protegiam a descida dela nessa região tenebrosa. Vocês que leem bastante, por exemplo, tem dentro da área espírita, tem uns livros do André Luiz, que conta que nas descidas de resgate ao umbral, os seres espirituais descem acompanhados de animais desencarnados que os protegem de vibrações mais grossas, cachorros extrafísicos. E eu já vi muitas vezes isso fora do corpo também. Mas há relatos disso no ocultismo também, né? Há relatos do Leadbeater na teosofia de animais extrafísicos que operam junto com entidades amparadoras para diversas finalidades extrafísicas. E aquela matilha de cães bem brabos rodava o perímetro protegendo a aproximação de qualquer entidade trevosa que fosse atrapalhar o trabalho daquela mãe divina que estava ali expressada. E aí, gente, em determinado instante, eu vi uma estrela de 5 pontas, brilhante, prateada, sobre o topo da cabeça dela, e uma coluna de luz que descia de outros planos, quiçá do plano mental, além de todas as formas, uma cascata de luz que descia sobre a estrela de 5 pontas, que pairava por sobre a cabeça dela. Ou seja, ela própria era sustentada por entidades do plano superior que emanavam um amor, gente, impressionante, que eu não tenho como descrever. E eu conto esses relatos para vocês terem ideia dos bastidores invisíveis, os bastidores da vida além da vida. Como médium responsável, como espiritualista consciente, faz parte do trabalho da gente contar as vivências espirituais, não por ego, não é isso não, é para compartilhar informação da realidade extrafísica nos seus diversos planos. Saindo do corpo desde os 15 anos, eu estou com 45 hoje, são 30 anos mexendo com esse tema, mais o lance da mediunidade bem desenvolvida, os chakras bem harmonizados, desenvolvidos, e todo o estudo que eu venho fazendo esse tempo todo, eu já vi muitas coisas. Então, uma das orientações que eu tenho espirituais, extrafísica, por parte dos amparadores que me orientam, é de falar para as pessoas. Por isso eles me mostram esses eventos extrafísicos, me dão permissão de eu ver, para que eu possa contar aqui para vocês e dar vislumbres de uma outra vida, além dessa vida daqui. E essa entidade, gente, ela foi descendo por um abismo, provavelmente para buscar outras entidades mais no fundo que eu não via. E aquela matilha de cães atrás dela, né, protegendo, uma coisa linda, a estrela por cima e um caudal de luz descendo sobre ela, maravilhosa. Então eu fico muito contente de contar para vocês a existência de uma mãe divina, uma mãe dos perdidos, que atua nas sombras, anonimamente, atua sozinha, como uma pastora solitária, dando bênçãos, espalhando passes, espalhando vibrações suaves, emanando amor silenciosamente, fazendo preces para espíritos perdidos naquele rincão extrafísico perdido ali, cheio de almas perdidas. Mas é legal saber que mesmo essas almas perdidas têm a assistência espiritual na hora certa, e essa mãezinha divina estava lá presente, representando toda essa vibração da mãe divina maravilhosa, que é a somatória aí das vibrações dos ícones das mães divinas de todas as culturas: Maria,
Kuan Yin, Mataji, Iemanjá, Deméter, Diana, a mãe do Krishna, Devaki, a mãe do Buda, sabe? Todas essas entidades que se expressam representando a energia feminina do universo, a mãe divina, que é uma vibração muito cara ao meu coração, e eu faço questão de deixar isso bem claro para vocês, sabe? Aquela mãe divina representa todas as outras. Ela não tem fronteira religiosa, o amor dela é incondicional, é para todos, e ela passa tudo de bom ali para as pessoas que estão ali, e por consequência se espalha aquilo para outras consciências além. Eu fiquei muito contente de ter visto a atuação dela ali no plano extrafísico. Então estou dividindo essa experiência com vocês, porque foi muito bonito.